Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos quebra-cabeças mais fascinantes e, vamos ser honestos, complicados de toda a história do pensamento cristão: a doutrina da Trindade. É uma daquelas ideias que desafiaram as mentes mais brilhantes por séculos, então bora tentar desvendar isso juntos. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai entender as três peças desse quebra-cabeça. Depois, vamos explorar os grandes erros históricos, as tentativas de resolver o problema que acabaram dando errado. E claro, vamos ver qual foi a solução que prevaleceu e, no final, por que tudo isso importa. E muito, até hoje. Bom, tudo começa aqui, na base da coisa toda. A doutrina inteira da Trindade se sustenta em conseguir manter três ideias centrais ao mesmo tempo, sem abrir mão de nenhuma delas. É um verdadeiro ato de equilíbrio. E aqui estão elas, as três peças do quebra-cabeça. Primeiro, Deus é três pessoas. Segundo, cada uma dessas pessoas é, por si só, plenamente Deus. E terceiro, só existe um único Deus. A história dessa doutrina é basicamente a história das tentativas de harmonizar a tensão entre essas três afirmações. E como vamos ver, negar qualquer uma delas leva ao erro histórico. Bora então para o nosso primeiro grande erro, a primeira tentativa de, digamos, simplificar o quebra-cabeça. A solução aqui foi basicamente apagar a distinção real entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí que entra o tal do modalismo, também conhecido como sabelianismo, por causa de um mestre do século III chamado Sabélio. A ideia central aqui é que Deus é uma única pessoa que ao longo da história usou três máscaras, ou modos diferentes. Ora ele era o Pai, depois se tornou o Filho e por fim se manifestou como o Espírito. E aqui a gente vê o choque, né? De um lado, a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito são pessoas de verdade, distintas, que conversam, que se relacionam. Do outro, o modalismo dizendo que não, que são só máscaras diferentes da mesma pessoa. Se for assim, como é que pode existir um relacionamento de amor dentro de Deus? Essa é a grande questão. E olha só os problemas que isso cria. Se o modalismo estiver certo, cenas como o batismo de Jesus, com o Pai falando, o Filho na água e o Espírito descendo, viram uma espécie de teatro, uma encenação. As orações de Jesus para o Pai não fazem sentido. A própria ideia do Filho se oferecendo em sacrifício ao Pai perde o propósito. E mais a fundo, como um Deus que é uma só pessoa poderia ser amor desde a eternidade, antes de criar qualquer coisa para amar? Agora vamos para o segundo erro, e este foi talvez o maior e mais longo debate da história da Igreja. Se o primeiro erro negou as pessoas, este aqui vai negar a plena divindade de uma delas. Estamos falando do arianismo. O arianismo, que tem esse nome por causa de Ario, um líder de Alexandria, ensinava uma coisa bem direta. O filho foi criado pelo pai. Isso quer dizer que houve um tempo em que o filho não existia. Ele seria a primeira e mais incrível de todas as criações, sim, mas ainda assim uma criatura, não o próprio Deus. E essa ideia, claro, causou um rebuliço danado que durou décadas. Tudo começou lá por 318, chegou ao auge no famoso Concílio de Nicéia em 325, onde o arianismo foi oficialmente condenado. Mas a briga não acabou ali. Figuras como Atanásio passaram a vida defendendo a ortodoxia, até que tudo foi finalmente resolvido no Concílio de Constantinopla em 381. E o mais impressionante é que o ponto central dessa controvérsia toda se resumia a uma única letra do alfabeto grego, a letra I. A posição ortodoxa defendia a palavra homoousios, que significa da mesma substância. Já os arianos queriam usar homoiousios, que significa de substância semelhante. A diferença entre ser Deus e ser parecido com Deus dependia de uma letrinha. Parece pouco, mas a distância teológica era um abismo. E não parou por aí, tiveram outras ideias parecidas flutuando na época. O subordinacionismo dizia que o filho era divino, mas um divino de segunda classe, inferior ao pai. Já o adocionismo ia mais longe, dizia que Jesus era só um homem que em algum momento foi adotado por Deus. Todas essas visões, claro, foram rejeitadas porque diminuíam quem o filho realmente é. E isso nos leva ao nosso terceiro e último erro, que talvez seja o mais fácil de entender. Se os outros erros negavam as pessoas ou a divindade, esse aqui joga a unidade pela janela para tentar salvar a distinção entre as pessoas. Estamos falando do triteísmo. E aqui não tem muito segredo.
é a crença de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são um só Deus, mas sim três deuses diferentes, separados. Basicamente é politeísmo com outro nome, abandonando completamente a ideia de um único Deus. O problema aqui é bem óbvio, né? O triteísmo destrói a base do monoteísmo. Se existem três deuses, a quem devemos adorar? A quem devemos ser leais? Isso cria uma confusão total e acaba com qualquer ideia de uma unidade fundamental no universo, se aproximando muito mais das religiões pagãs. Certo. A gente viu os erros que acontecem quando se nega uma das três peças do quebra-cabeça. Mas então, qual é a resposta? Como a solução ortodoxa consegue manter tudo isso em equilíbrio sem cair em nenhuma dessas armadilhas? Vamos ver a síntese que foi construída com tanto cuidado. A formulação que resume tudo é essa: igualdade ontológica, mas subordinação econômica. Parece um palavrão, mas a ideia é bem simples. Ontológico tem a ver com o ser. As três pessoas são igualmente Deus na sua essência. Econômico tem a ver com função ou papel. Pensa assim, numa equipe cirúrgica, todos são médicos igualmente qualificados, mas na hora da operação, um lidera e os outros auxiliam. Submeter-se a um papel não te faz menos médico. Da mesma forma, o filho se submete ao pai, mas isso não o torna menos Deus. E para entender melhor, ajuda muito saber o que a Trindade não é. Não é como se Deus fosse uma pizza dividida em 3 fatias, porque cada pessoa é plenamente Deus. Também não é um ser divino genérico com 3 características, porque as pessoas são reais, são distintas e, como a gente já viu, não são só 3 modos diferentes de olhar para a mesma coisa. Um jeito mais útil de pensar, ainda que nenhuma analogia seja perfeita, é que a diferença entre eles não está na substância, mas sim no relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito são 3 pessoas de verdade que existem em uma relação eterna e perfeita dentro de um único ser divino. A distinção está em como eles se relacionam um com o outro. Isso nos leva a um ponto fundamental, muito bem resumido por Louis Berkhoff. A Trindade é um mistério. O homem não pode compreendê-la. O objetivo da doutrina não é explicar o mistério até ele sumir, mas sim traçar as fronteiras, dizer o que a gente pode afirmar com segurança, para não cair nos erros que acabamos de discutir. Tá bom, mas e daí? Por que esse quebra-cabeça teológico de séculos atrás ainda importa hoje em dia? Qual a conexão disso com a vida moderna? Vamos ver a aplicação prática disso tudo. O ponto é que crenças cristãs essenciais dependem disso. Pensa bem. Sobre a expiação, um ser que não fosse Deus poderia de fato salvar a humanidade? Sobre a justificação, dá para confiar a salvação a alguém que é menos que Deus? E a adoração, se Jesus não for Deus, adorá-lo não seria idolatria? A própria natureza de Deus como um ser de amor eterno depende da Trindade. As respostas para tudo isso estão aqui. E o mais legal é que esse princípio de unidade na diversidade ecoa na criação. A gente vê isso em relacionamentos humanos, como no casamento, onde 2 pessoas diferentes se tornam uma só. A gente vê na igreja, onde muitos membros diferentes formam um único corpo. É um padrão divino que se repete em todo lugar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a natureza mais profunda da realidade é uma comunidade de amor e unidade perfeitos, o que isso nos diz sobre como nós deveríamos construir as nossas próprias comunidades e os nossos próprios relacionamentos?